aqui, resgatado fui, pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Eu jamais me calarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, das tua paz, vida nova em tua misericórdia continuar e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Comprei em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vês, em breve vês. Gostaríamos de estar dando um bom dia, paz do Senhor para os amados irmãos, amém? Os irmãos estão em casa também, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor possa estar entrando no seu coração nessa manhã. Vindos de um culto que foi ontem da Juventude Flame, né, um culto abençoado, onde sentimos a presença de Deus. Nós vamos hoje continuar a nossa caminhada sobre entender os propósitos e as vontades do Senhor sobre as nossas vidas. E aí nós vamos orar nesse momento para nós começarmos o nosso bate-papo, né? Você que está em casa, se de repente surgiu alguma dúvida, você pode mandar. Nós temos a irmã Kézia ali no momento ali, ela vai estar passando a sua dúvida. E você também que está aqui conosco, vocês também podem colaborar normalmente, tá, irmãos? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te agradecer, te exaltar, te bendizer, Senhor. Ao teu nome toda a honra e toda a glória. Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, nessa manhã. Nós queremos entregar, Senhor, a vida, Senhor, da nossa igreja nas tuas santas mãos. Os nossos corações anseiam por conhecer mais de ti, e é o teu Espírito que se revela a nós, Senhor. É o teu Espírito que se manifesta no meio de nós, e é ele que nos faz entender a tua majestade, a tua honra e a tua glória. Fala, Senhor, no meio de nós, que possamos estar nos esvaziando de nós mesmos, de nossas concepções, de nossos conceitos, planos, projetos, que sejam feitos somente as tuas vontades, o teu querer no meio de nós. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, nós começamos a bater um papo
sobre a vontade de Deus. E o primeiro assunto que a gente começou a falar foi como eu consigo entender o que é a vontade de Deus. A gente começou a conversar que alguns critérios, né, para um ser humano, para nós humanos entendermos a Deus, nós precisamos entender através de uma caminhada, né? E aí o tema fala até sobre as condições para conhecermos a vontade de Deus. E aí existem os critérios para isso, né? Nós falamos na semana passada que para nós conhecermos a vontade de Deus, antes de mais nada, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entender que existe uma percepção espiritual através da nossa vida de intimidade, de adoração, uma busca pela santidade e uma disposição de obediência, né? E hoje, quando nós vamos começar a adentrar um pouco mais para entender a vontade do Senhor, nós vamos começar a discutir ou debater, né, sobre a vontade soberana do Senhor. E aí a gente vai começar a bater um papo, né? Eu gosto muito de falar bater papo, porque na EBD a gente tem essa vontade, né, de a gente conversar entre a gente, apesar de a gente estar num modelo diferente por causa da pandemia, mas a gente acaba tendo essa possibilidade de entender um pouco mais a fundo o que é essa vontade do Senhor. Primeiramente, no slide lá que a gente vai começar a passar para os irmãos bem rápido, a gente vai ser confrontado, né, sobre as vontades do Senhor. Não, no slide, nesse segundo, isso. Show. Você que está em casa, você já está conseguindo ver, né? Se você não conseguir ver, eu vou ler, né? A gente vai ser confrontado na Bíblia em 3 formas de vontade do Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou você às vezes ouviu falar, mas não de uma forma mais teórica, né? E a Bíblia ela nos vai apresentar 3 tipos de performance da vontade do Senhor. 3 tipos de apresentação da vontade do querer do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender: apesar de serem contextos diferentes, nenhuma entra em contradição, porque a Bíblia nos diz que o Senhor é soberano, sua vontade é soberana. Então, nada do que nós viemos a falar aqui vai fugir do controle de Deus. Um dos atributos de Deus é essa própria concepção de soberania, onipotência, ou seja, a Ele tem todo o poder, né? A Ele é dado todo o controle. Então, em nenhum momento, apesar de serem apresentadas de formas diferentes, né, ela não vai entrar em contradição com a palavra do Senhor. E cabe destaque também que muitas dessas concepções de vontades só existem porque existem lapsos temporais. O que está querendo dizer? É a famosa ideia do contexto do teatro. Quando você olha no teatro, existem 3 tipos de pessoas. Existe aquele que está observando, o espectador, existe o ator que está fazendo a peça, e existe o diretor. Existem 3 tipos de peça, ou seja, o autor. Quem está na expectativa, ou seja, quem está vendo, não sabe o que vai acontecer. Ele está ali e a cada momento é algo novo. Quando nós olhamos o ator, ele pode ter passado algum momento ali de ensaios, mas mesmo assim há sempre um improviso, há uma mudança. Mas existe uma pessoa que em nenhum momento vai ser surpreendida, que é o autor. E aí, quando a gente entende essa concepção de autor, a gente entende a soberania de Deus. É uma forma bem simples da gente entender o que seria essa soberania de Deus. De certa forma, é a vontade de Deus sendo exposta em todos os quadros e todos os cenários. Então, nada do que eu, Natália, ou qualquer um de nós venhamos a fazer, né? Nem que se o pastor Márcio chegar e falar assim: amanhã eu vou pintar meu cabelo de louro. Mesmo que você seja surpreendido pelo cabelo louro do pastor Márcio, a gente sabe que isso está no controle do Senhor. Há uma permissão da parte do Senhor, né? Mesmo que eu queira implantar cabelo, né? Mesmo carequinha, eu querer implantar cabelo, não vai sair do controle do Senhor. Deus tem um propósito. E assim é o que a Bíblia nos apresenta, né? Nós vemos na Bíblia que existem 3 tipos de vontades: a vontade decretiva, a vontade prescritiva e a vontade permissiva. Então, essas 3 vontades, nós vamos adentrar um pouco dentro dela, né? Vamos observar calmamente, uma a uma, para a gente entender o que seria essa vontade do Senhor. Aqui, na base de estudos, nós vamos ver principalmente essas 2 primeiras, as descritivas e as permissivas, as decretórias e as prescritivas. Então, a gente consegue observar isso, mas hoje a gente vai conseguir tentar entender o que é uma vontade permissiva de Deus.
Mas nada disso, irmãos, fiquem tranquilos, nada disso vai entrar em contradição com a soberania de Deus. Por isso que eu perdi esse tempinho para os irmãos entenderem a questão da soberania. Então vamos lá. Irmãos, o que a gente entende sobre vontade decretória? Vamos abrir lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. Como é EBD, eu te convido a você abrir a sua Bíblia, apesar de que vai aparecer ali. Efésios capítulo 1, versículo 11. Amém? Efésios 1, 11. Esse versículo é muito famoso para nós entendermos o que é a vontade decretiva de Deus, né? Ou decretória de Deus, né? Vamos lá ler? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Nesse versículo, Paulo ele vai descrever à igreja de Efésios que Deus ele tem um controle de todas as coisas. Existem coisas que são predestinadas por Deus. O que são coisas predestinadas de Deus? Por exemplo, a criação do mundo. Tudo é decretado por Deus de uma forma soberana. O homem não tem contato com essas decretações de Deus. O dia tem 24 horas, então isso é um decreto do Senhor. Ele cria uma lei física, uma lei temporal para que nós venhamos entender. Existem ordens e lógicas, né, criadas pelo próprio Senhor, que a gente consegue entender como decretórias, onde o homem não tem acesso a isso e ela acontece porque Deus decretou, né? E quando a gente olha, pode passar, minha irmã, por favor. Quando a gente olha a teoria, né, a teoria básica, né, é a vontade que Deus tem sobre a sua criação. E essas vontades não podem ser alteradas, elas são imutáveis. Nada do que eu ou você venha fazer, elas são alteradas. Como, por exemplo, o decreto da criação. Nada do que eu ou você venhamos a fazer, que o homem venha a fazer, mesmo que ele venha destruir toda a terra pelo poder do pecado, que nos corrompe ao ponto de destruir a criação de Deus, nada disso vai limitar o decreto de criação de Deus. Nada disso, por exemplo, nada do que a igreja fizer, mesmo se a igreja quiser parar de pregar o evangelho, Cristo vai voltar mesmo assim. São coisas que estão decretadas. O peso da salvação sobre a sua vida. O diabo pode fazer o que quiser, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, tá, irmãos? Você fazer o que você quiser, mas Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Mesmo que você não goste do plano de salvação, ele existe e ele vai acontecer. Então são coisas que são decretadas pelo Senhor. Isso não muda, isso é imutável. Isso são decretos que Deus faz em nossas vidas, que não tem nada da nossa parte, que nós viemos a fazer que possa alterar isso. Amém? Deu para entender, irmãos? Não deu nenhum parafuso na cabeça ainda não, né? Então tá bom, vamos lá. Aí a gente acabou de ler aqui, né, o livro de Efésios, no capítulo 1, que é esse versículo que a gente acabou de ler. Então, se a gente entende que a visão decretiva da parte do Senhor parte de vontade em que nada pode ser alterada, nós vamos para a segunda, né? Que a gente vai usar como base 1 Pedro 1,16. A gente vai ler lá. Pode ler também na sua Bíblia aí, pode procurar. Irmão, se estiver muito rápido, vocês falam que a gente volta, tá? Você que estiver em casa também, fala assim, irmão Jefferson, não estou entendendo, a gente volta. Tá bom? 1 Pedro 1,16, é um versículo muito conhecido, onde o Senhor vai falar através de Pedro que sejam santos porque eu sou santos. E aí esse versículo é o versículo que nós vamos entender que Deus ele dá um mandamento para o homem e de certa parte, ou de certa forma, o homem tem alguma responsabilidade sobre isso. Então a concepção da santificação, Pedro nos desafia a ser santo porque ele é santo. Ora, se nós entendemos que existe uma coparticipação entre os dois, a gente começa a observar que existe um outro tipo de vontade, que não é a decretiva, ou seja, Deus não decreta que eu seja santo, né? Deus nos orienta a ser santo como Ele é santo. Então existe uma outra forma de vontade do Senhor, que é a vontade prescritiva. Ou seja, a vontade prescritiva é aquela que faz contraste com a liberdade humana e a vontade de Deus. Ou seja, Deus revela que seu desejo é que todo homem seja salvo, mas isso não ocorre, pois a vontade decretiva, no item 2, no item 1, faz com que somente os crentes sejam salvos.
Deus tem a vontade que você seja salvo, né? Se nós pregamos ali, por exemplo, para uma pessoa que Jesus quer salvá-la, curá-la e transformá-la, né? As pessoas podem simplesmente falar: eu não quero essa vontade para a minha vida. A Bíblia fala que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a gente entende que Pedro vai nos desafiar a ser santo, ser separado. Então o homem tem algum tipo de trabalho a ser feito. E essa vontade do Senhor é uma vontade moral, uma vontade ética. Ou seja, pode passar, por favor. Traduzindo, Deus expressa a sua vontade, mas nos dá a liberdade de escolher diferente daquilo que é o desejo dele, e por isso se chama prescritiva, pois Deus prescreve aquilo que ele deseja para os seres livres, que ele mesmo determinou criar. Por exemplo, uma forma de nós entendermos a vontade prescritiva de Deus, e ela é muito básica para a gente entender: os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são exemplos básicos da vontade prescritiva de Deus. Deus ele decreta um conjunto de leis e regras básicos para que o homem seja moldado dentro da sua característica, ou seja, dentro do seu caráter espiritual. E essa revelação é dada ao homem, e o homem assim determina fazer ou não. É claro que a gente vai entender depois que Deus ele vai nos revelar que nenhum homem consegue cumprir todas as leis, e só Cristo consegue fazer isso. Mas o desafio de ser santo é nos colocado a cada dia. Então esse é o grande desafio, e essa é a grande vontade prescritiva de Deus. Aí vem essa pergunta: irmãos, se eu não faço, eu estou frustrando a vontade de Deus? Não. A prescritiva por si só, Deus já nos dá uma possibilidade de transformação ou de mudança. O relacionamento com Deus é algo interessante. Quando a gente tem falado aqui, né? É uma escolha, irmão. Você pode passar 40 anos dentro da igreja e não ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu só quero estar aqui na igreja por estar. Você pode ser santo pela metade, né? A gente brinca pela metade. Posso fazer até aqui, mas aqui não mexe comigo. E aí as pessoas vão vivendo assim. E infelizmente muitas pessoas têm passado por isso. E graças a Deus que Ele nos enche de misericórdia e de graça, né? Porque Ele, de certa forma, nos alimenta, né, e demonstra essa vontade prescritiva. Pode passar, minha irmã, por favor. Como eu falei, a vontade prescritiva de Deus apresenta o padrão moral que Deus exige que todas as pessoas cumpram. Diz-nos o que Deus exige de nós como portadores de sua imagem. Transmite o que devemos fazer, independente de obedecermos. A vontade prescritiva de Deus, concisa, resumida para nós nos 10 mandamentos, também é conhecida como lei moral, como eu falei com os irmãos. Tranquilo, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, irmãos? Está todo mundo conseguindo entender, então, né? Pode passar, pastor Márcio? Então tá bom. A gente vai ver o versículo que a gente se baseou, né? E, por último, né, a gente vai entrar na vontade permissiva. Reparem que existe uma grande diferença entre a vontade prescritiva e a permissiva. A prescritiva é a vontade moral de Deus para cada um dos homens. E a permissiva a gente vai começar a entender que é até que ponto Deus deixa que o homem caminhe, né? Por que isso, irmãos? A gente precisa entender que nada sai do controle do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente tem tantos planos e projetos, tantas coisas nas nossas vidas que nós precisamos colocar na mão do Senhor, e ficamos preocupados se vai dar certo ou não. Irmãos, Deus é soberano. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí, se você estiver em casa, você pode parar e falar assim: Deus é soberano. Vocês conseguem entender o que é isso, irmãos? Tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, irmão, mesmo que as coisas não deem certo do jeito que você quer, fique tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A gente, quando consegue entender essa teologia da soberania de Deus, a gente tem uma vida mais leve. Por quê, irmãos? Você pode estar na tempestade que for no seu barco, né? Mas a vontade do Senhor, ela é soberana. O que a gente precisa entender na nossa oração é: Senhor, me ensina a compreender a sua vontade, para que isso não frustre o meu coração. Porque muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade pensando que é a vontade de Deus.
E se a gente entendeu lá no começo que os primeiros passos para nós entendermos a vontade do Senhor é um novo nascimento, é a concepção da perspectiva espiritual, ou seja, uma intimidade com o Senhor na leitura e na palavra, naquele momento em que você tem uma comunhão com Ele, uma mudança de espírito, você entende que essa concepção moral em que Deus vai nos apresentando vai te levar a uma permissiva. E aí que está esse grande questionamento, né? A gente sempre brinca, né, no livre-arbítrio, né? A gente sempre fala do livre-arbítrio e enche a boca para falar, nós temos o livre-arbítrio. Irmãos, mas se nós olharmos para dentro de nós, a Bíblia fala que nós estamos em pecado. Nós sempre por nós mesmos vamos tender ao pecado. É desafiador isso, mas é interessante a gente entender. Não é o irmão Jefferson que está falando isso, é a Bíblia que fala isso, né? A Bíblia fala que o Senhor olhou para nós, o Senhor teve misericórdia, né? A graça do Senhor é o favor imerecido, é Ele olhar para você primeiro e falar assim, eu te amo, né? O primeiro ato, um exemplo básico é Jesus, né? Jesus, Ele morre por nós, sabendo que nós iríamos pecar da mesma forma, iríamos fazer outras coisas, né? E toda a nossa trajetória já passava no coração de Jesus, porque Ele era Deus. E é exatamente isso que nós temos que entender. Que Deus é misericordioso, mas que nós precisamos entender essa vontade soberana de Deus. Se de repente você não entender mais, lembrar mais de nenhum nome desse aí, que a gente falou, decretória, prescritiva, permissiva, você conseguir lembrar sobre a soberania de Deus, essa aula já valeu para a sua vida. Porque a partir do momento que você entende que Deus é soberano, o fardo fica mais leve. Jesus nos ensina isso, né? Jesus fala que o meu fardo é leve. E quando a gente começa a entender o que é fardo, né? Essa questão do jugo, né? O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, se assim de algumas traduções, algumas formas de interpretar esse versículo, o que a gente consegue entender de uma forma alegórica é que se o Senhor passou a ser o Senhor da minha vida e eu começo a me debruçar na palavra e entender a soberania do Senhor, que Deus se encontra em cada momento da história do homem, que nada saiu do controle dele. Opa, Senhor, o Senhor está no controle. Tem um amigo no trabalho que ele fala muito assim, a gente sempre conversa muito sobre política, e ele estava, a gente conversando, preocupado com o ambiente do meio político, que a gente sabe que a gente está vivendo um momento conturbado no país. Ele chegou e falou assim, meu irmão, eu não vejo mais televisão. Toda vez que vai passar o jornal, eu desligo minha televisão e vou orar pelo país. Eu só oro ao Senhor assim, Senhor, se não é chegado o tempo da Tua volta, só nos prepara e nos dá um coração firme. Mas se for o momento da Sua volta, que nós possamos entender que tudo isso já está decretado. Irmãos, é maravilhoso isso. Eu falei, meu irmão, eu preciso sentar contigo mais para a gente conversar mais, que tem coisa que eu preciso aprender com o irmão. E é verdade, irmãos, a vontade decretiva. Eu não sei por que a gente passa certas coisas, mas existe a vontade do Senhor. O que a gente precisa entender, né? E eu estava conversando isso ontem, é que a vontade do Senhor, ela é soberana. E mesmo a gente achando que não é boa, a Bíblia vai falar que ela é boa, perfeita e agradável. O que a gente precisa é confiar no Senhor. Amém? Vamos para a terceira parte, a vontade permissiva do Senhor. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Eu sabotei a irmã lá da... Eu não falei antes, né? Efésios 1, 9. A gente vai entender aí no Efésios 1, 9, né? E é bom que você guarde esses versículos, porque de algum momento, se alguém te perguntar sobre a vontade do Senhor, você tem base bíblica para poder falar sobre isso. São versículos bem simples e objetivos, né? Efésios 1,9 vai falar, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, se a gente começou a entender a descritiva, a prescritiva, nós vamos agora nos debruçar sobre a permissiva. A vontade permissiva nada mais é que aquela vontade que Deus nos permite, ou seja, é aquela vontade que, como o nome já diz, né, permite muitas coisas. Um exemplo disso é a própria natureza. Deus permite que fenômenos aconteçam e muitas vezes causem destruição. Grande dificuldade muitas das vezes, para a gente entender, quando a gente conversa com uma pessoa que não é cristã,
Quando um rapaz fala assim para você, ou uma moça fala assim, nossa, como Deus permitiu que acontecesse aquele tsunami na Indonésia e matasse muitas pessoas. E aí você começa a entender que existe essa vontade permissiva do Senhor. Deus permite que algumas coisas, mesmo que cruéis, aconteçam, porque Ele tem um propósito. E fica complicado porque Paulo fala que existem coisas que nós vemos só por reflexo, né? Ou que nós não entendemos por completo a obra do Senhor. Muitas das vezes a gente não entende. Mas quando você pega uma semente, né? Você joga ela na terra, de certa forma ela tem que morrer para poder nascer uma outra plantinha, porque ela vai quase entrar em decomposição, vai gerar uma nova vida. Né? Quando você olha, por exemplo, para a borboleta, que é aquela questão da metamorfose, você olha que ela vai entrar dentro do casulo ali, né? Ela começa com uma lagarta e parece que ela vai morrer e há uma transformação. O exemplo da águia, por exemplo, que nós passamos, né? Nós vemos que a águia, em um determinado momento da vida dela, ela tem que se ausentar de todo mundo, trocar a penagem, ela tem que trocar as garras dela, e aquilo ali é um processo complicado, é um processo doloroso, mas tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Bom, eu não sei se a borboleta sente dor, mas deve ser uma coisa extremamente desagradável você ficar preso num casulo um tempão, né? Independente disso, se Deus me mandasse falar, já você tem que ficar num quarto aí para ver se cresce cabelo durante um mês. Eu ia pensar plenamente sobre isso, se haveria uma metamorfose nesse ponto. Então, são coisas que nós precisamos entender que a permissão de Deus, ela nos orienta e nos faz nortear, ou seja, nos faz olhar para algo que Deus tem como um propósito maior. A dor de um luto, por exemplo. Apesar de a morte ser uma questão decretiva, ou seja, nada do que eu e você venhamos a fazer, nós vamos morrer. Né? Se Cristo não voltar, nós vamos morrer, é decreto. Não existe livre-arbítrio para a morte, por exemplo. Você não pode escolher morrer. Se eu perguntasse quem não quer morrer aqui, todo mundo ia levantar a mão. Mas é uma ordem decretiva de Deus, a questão do pecado do homem gera morte. Então, essa concepção da ordem decretiva de Deus, ela nos traz uma ordem permissiva, ou seja, porque mesmo dentro de uma tragédia, nós começamos a entender que Deus tem algo maior nesse sentido. E a gente vai ali dentro nesse... Pode voltar, por favor? Deus permite que fenômenos aconteçam, por exemplo, mas ao mesmo tempo permite que o sol nasça para justos e injustos. Dentro da vontade permissiva, vemos Deus agindo, decidindo não agir, ou seja, Ele teria o poder para alterar as coisas, mas não o faz. Jesus estava com Lázaro. Jesus olha para Marta e Maria. Lázaro estava morto. Havia uma vontade permissiva do Senhor ali, se Deus quisesse, ele vai continuar morto. Mas ali naquele momento Deus decreta uma mudança. Jesus estava no Getsemane, ele ora ao Senhor e faz, Pai, passa de mim o teu cálice. Apesar de Jesus ser Deus ali, como homem ele fala, Senhor, estou submisso a ti. Deus poderia ter enviado uma miríade de anjos e tirado Jesus dali, ou até mesmo o próprio Jesus poderia sair dali porque ele era Deus. Mas foi feito a ausência das atitudes de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse por um propósito maior. Então, muitas das vezes, quando nós oramos ao Senhor, nós colocamos as nossas mãos, a nossa vida nas mãos do Senhor e nada acontece, irmãos, entenda uma coisa, mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, até o não agir de Deus é bom. O silêncio de Deus é bom. É maravilhoso, irmãos, a gente entender que tudo está no controle do Senhor. Pois não, irmã? É bom a gente entender exatamente isso, a questão pedagógica. A gente precisa entender que a vontade do Senhor, ela é soberana, irmãos. Eu estou sempre falando isso o tempo todo, repetitivo, mas a gente precisa descansar no Senhor.
Irmãos, a sua vida pode estar um inferno, se é o termo errado que a gente possa usar aqui, mas pode estar tudo virado ao contrário. Mas se você tem feito aquilo que a palavra lá no começo nós falamos, você teve um novo nascimento, está buscando o Senhor, está caminhando com o Senhor, né? Deus tem um propósito, deixa, Deus está cuidando ali, Deus está trabalhando. Pode passar, minha irmã, por favor. Pode falar. Prescritivo, é a questão moral de Deus. Isso, mais ou menos isso. Deus, ele tem algo soberano em nossas vidas. E a gente precisa entender que, como você falou, tudo tem um propósito. Paulo está ali, ele perseguia a igreja, tinha um propósito ali, mas Deus agiu e transformou de forma maravilhosa. E aí você vai falar assim, poxa, mas Deus permitiu que tantos cristãos morrerem, mas existe um processo. Deus trabalha dentro de um processo. E às vezes é complicado, né? Por que Deus permitiu que todos os apóstolos morressem daquelas formas como eles morreram? Porque Deus tinha um propósito, né? E quando a gente entende a soberania de Deus, irmãos, a gente entende que a gente não é o Senhor, a gente é o servo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque é doloroso. Hoje o que a gente mais vê, eu estava vendo uma passagem no Facebook, aí de uma determinada igreja, aí o pastor chega correndo na igreja, pastor Márcio, pode fazer isso depois, que eu achei legal, que ele vai correndo, todo mundo vai batendo assim dele assim, uma coisa bem coach, aí vai batendo todo mundo assim, eu falei assim, poxa, não é o perfil do pastor Márcio, não é o meu, não vai ficar legal. Aí ele vem correndo e batendo todo mundo, parece aquelas coisas de cinema, e ele, meu irmão, Deus está dizendo para você que você é vitorioso. Deus está dizendo que onde você pisar a planta do seu pé vai possuir. Deus está dizendo agora que Ele está trabalhando em seu favor. Deus está dizendo para você, e começou a falar como se Deus fosse um empregado da pessoa. E por ela ter reconhecido Ele como seu Salvador, Deus iria fazer tudo agora na vida dela. E não é isso que a Bíblia diz. Tirar contextos e textos de fora daquela realidade onde é a concepção moral do texto, é muito fácil. Mas se você entender todo o processo que Deus faz com Israel, por exemplo, nesses versículos do Antigo Testamento, você vai ver que em alguns momentos Israel precisa passar por correções. E é o que acontece às vezes, irmãos. A gente não consegue entender a concepção da vontade do Senhor e muitos cristãos passam a ser cristãos mimados, cristãos birrentos. Quando o Senhor dá um não ou simplesmente o Senhor não fala, as pessoas já entram em crise espiritual. Quando as coisas não acontecem, Senhor, por que aquela vaga de emprego não era minha? Mas o Senhor fala que em tudo que eu tocar eu vou possuir. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso são textos tirados fora do contexto. Mas a Bíblia diz que o Senhor é soberano. Isso ela fala. E por Ele ser soberano, essa vaga de emprego pode não ser sua. Mas Ele tem algo melhor para você. Vou falar uma experiência própria. Há muito tempo atrás eu tinha muita dificuldade, né? Eu acho que eu tinha um preconceito comigo mesmo, que eu tentei fazer algumas provas e não conseguia, e eu passei para 2 provas de concurso, e uma foi a Escola de Aprendiz de Marinheiro. E eu fui entrando, né? E eu tinha muito aquela concepção na minha cabeça, poxa, entrei como praça, não sou oficial. E eu ficava naquela concepção, né, de você querer sempre ser mais. E eu achei muito engraçado que quando eu comecei a célula, Deus já começou a mandar pessoas que eram oficiais. Aí primeiro mandou nosso amigo Fred, aí mandou a Bruna, aí ontem eu conheci o Alexandre, e a gente vai começando a ver, né, que aí eu fico pensando assim, Senhor, por que o Senhor permite, né? Eu tinha tanto uma dificuldade com aquilo, mas foi uma forma de Deus mostrar que Ele trata os nossos sentimentos também. E graças a Deus, Deus tem tratado essas coisas no meu coração. Às vezes a minha vontade não é a vontade do Senhor. Eu posso amanhã ser uma coisa maior? Posso. Mas Deus me permitiu estar nesse momento no local onde eu estou, e eu tenho que agradecer ao Senhor por onde eu estou hoje. Não é fácil, irmãos. Se eu perguntar aqui, eu gosto de falar, eu tenho a liberdade de falar porque é um grande amigo meu, Max. A gente sabe a verdade, a história do Max. Max passou por tantas coisas. Se eu perguntasse para o Max, Max, você gostaria de passar tudo aquilo? Gostaria, Max? Max vai falar, claro que não.
Mas por que Deus permitiu? Deus poderia ter tocado, curado, ele não precisava passar nada do que ele passou. Mas pergunta para o Max se aquele processo não foi importante para ele. Tudo é importante, irmãos. Deus tem um propósito para tudo, e é isso que a gente precisa entender. E eu coloquei uma observação, porque existem algumas teologias que vão pegar a vontade permissiva de Deus e vão dividi-las. Mas isso não é muito importante, é só se de repente você pegar algum livro de teologia, ou de você algum livro de estudo, de repente você vai conseguir ver algumas distinções. Mas aí eu gostaria de colocar aqui, né? Uma distinção menos conhecida, mas relacionada, é a vontade dispositiva de Deus, que está bem próximo dessa concepção permissiva de Deus. Essa vontade disposicional tem duas partes. Por um lado, refere-se ao prazer de Deus em ordenar seus decretos soberanos. Por exemplo, Efésios 1:5. Como, por exemplo, fala muito sobre predestinação. Nós temos uma dificuldade tremenda, irmão, de falar essa palavra dentro da igreja do Senhor. Eu aqui não quero trazer concepções doutrinárias, teológicas, não. Não quero levantar bandeira de A ou B, principalmente porque isso é uma discussão que é muito mais antiga do que eu, e a gente sabe que tem base para os dois. Quem é maduro espiritualmente, a gente entende isso. E não é isso que vai nos levar para o céu. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que a Bíblia fala que a Deus se há todo o controle. E ao homem tem um medo muito grande disso, quando Deus fala que ele predestina as coisas que acontecem. Ora, irmãos, Deus é o alfa e o ômega, Deus é o princípio e o fim. Deus está no começo da história, está no meio e já sabe o final. Deus já sabe se você vai olhar, vai entrar no culto, vai falar assim, poxa, eu entendi o teu propósito, eu entendi a voz do teu espírito. Deus já sabe disso tudo. Deus já sabe, irmãos, nada sai do controle dele. Mas o maravilhoso irmãos, é que quando nós começamos a observar a Bíblia, nós vamos vendo que Deus, mesmo sabendo de todas as coisas, Ele nos permite ter um relacionamento com Ele. Você vê que Deus já sabia tudo que Moisés ia fazer, mas é maravilhoso quando Deus se mostra a Moisés e Ele tem um relacionamento com Moisés. Moisés nunca saberia do que Deus já sabe, mas Deus assim vai se revelando em formas pequenas, esparsas para Moisés. E aonde há a possibilidade da capacidade da mente humana, Deus ali vai falando com Moisés, com Abraão. Deus vai se revelando a cada um de nós, irmãos. A Bíblia é um exemplo maravilhoso disso. A gente só consegue ter uma base, bem base mesmo, do que é Deus ou quem é Deus, é porque Ele se revelou através da Bíblia. Ele se revelou a homens e mulheres. Porque se Ele não tivesse se revelado, irmãos, a gente ficaria aqui tentando achar um caminho. E a maior revelação que nós temos na história é o próprio Cristo, o próprio Deus ressurreto. É Deus no meio de nós. É o Emanuel, Deus conosco. E é Deus ali se mostrando à humanidade, falando, olha, eu estou aqui, é assim que eu quero, é assim que eu me relaciono, é assim que tem um propósito. Olha, no Antigo Testamento eu trabalhei dessa forma, hoje eu estou trabalhando dessa forma, eu sou imutável, mas eu quero mostrar para vocês um relacionamento mais íntimo, algo mais próximo. E assim é maravilhoso, irmãos. Se Deus é soberano, irmãos, Ele ainda nos dá uma outra palavra de confiança tremenda. Ele, além de ser soberano, Ele é imutável. Deus não muda. Se Ele falou que seria fiel, Ele vai continuar sendo fiel. O que a gente precisa entender é que a vontade dEle vai se cumprir. O que nós precisamos é fazer, Senhor, eu sou limitado, sou pequeno, não sou nada. Trabalha no meu coração para que eu entenda o teu propósito sobre a minha vida. É doloroso, é triste, mas eu sei que existe um propósito para isso tudo. E se o Senhor está no controle, vou com o Senhor. Tem um amigo que ele passou por uma dificuldade, a esposa dele estava com câncer, e começou a fazer o tratamento. E foi a primeira palavra que eu falei com ele. Eu falei, eu não tenho muito o que falar, você é um servo do Senhor, conhece muito da palavra, até mais do que eu. Mas você entende que você tem duas coisas que você nunca pode abrir mão perante o Senhor. Uma é a experiência que você tem com Deus, o que Deus já se revelou através da sua vida, e o que você sabe o que é Deus através do seu coração, e a outra é a soberania de Deus. Então você entende que você experimentou o agir de Deus na sua vida, e você entendeu que Deus é soberano, irmãos, nada te para mais. Muitas das vezes o questionamento que eu me faço é, o filho pródigo, né? A gente fala muito sobre a saída do filho pródigo. Mas o filho pródigo, ele teve uma coisa que poucos na igreja têm. O filho pródigo, em algum momento da vida, ele experimentou o amor do pai.
E por que ele experimentou, irmãos? Porque quando ele estava lá embaixo, quando ele estava na pior das dificuldades que ele passou na vida dele, ele se lembra do que ele passava na casa do Pai. Então, ele experimentou algum momento aquela intimidade com Deus. A gente pensa em outra forma, né? Mas eu sempre me apego nisso, né? Que aquele que tem uma verdadeira experiência com Cristo, irmãos, mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, em algum momento ele vai se lembrar do relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia é clara, irmãos, aqueles que conheceram Jesus, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus, nunca mais foram os mesmos. Eles foram impactados. Eles podem até cair como Davi caiu, como outros homens caíram. Mas eles vão ser impactados pelo coração do Senhor, pela vida do Senhor, de tal forma que eles nunca mais vão ser o mesmo. E é de tal forma esse impacto que mesmo que você esteja tão longe dele, uma hora você vai lembrar como era. E com certeza você já conversou com alguma pessoa que está afastada da presença do Senhor, que teve um impacto com ela, e você chega e conversa com ela, e ele vai falar assim, poxa, eu fazia isso na igreja. No Desafio Jovem, é tremendo você ver isso. Que no Desafio Jovem, eu conversando com alguns rapazes, o primeiro falou assim, meu irmão, eu era ministro de louvor, aí eu fui para as drogas depois. Aí você vê que ele está louvando, aí você pergunta para ele, meu irmão, e hoje como é que você está? Ele, poxa, eu nunca deveria ter saído da presença do Senhor. Então você vê que as pessoas vão entendendo o relacionamento do Senhor. E às vezes essa vontade de permitir, Deus poderia ter decretado e falado para ele assim, não é assim que eu quero, vai ser desse jeito. Mas Deus permite que as coisas aconteçam. E assim Deus vai trabalhando. Pode passar, irmão, por favor. Pode passar. Eu falei já sobre isso. A vontade, a gente vai deixar essa conclusão, né, que a gente está chegando no final, faltam 10 minutos para a gente terminar, e eu vou deixar aqui aberto para a gente fazer algumas perguntas, algum comentário. E eu gostaria de deixar essa conclusão. A vontade divina reflete o plano único e unificado do único Deus verdadeiro. Parece repetitivo, mas se você olhar é bem profundo isso. A vontade divina reflete o único e unificado o plano único e unificado do único Deus verdadeiro. Ou seja, irmãos, nenhum outro Deus tem um controle da humanidade como esse Deus que nós cremos tem. Nenhum Deus é único como o nosso Deus é. E nada, irmãos, nada do que aconteça na humanidade vai deixar o plano de Deus frustrado. Então tudo é unificado, tudo é transformado segundo o propósito do nosso Senhor. Se de repente a gente tem um propósito de caminhar na presença do Senhor e a gente ainda tem dúvida se Deus vai fazer ou não, irmãos, de repente, uma coisa é certa, Ele vai fazer. A questão é, você quer que Ele faça da sua vontade ou da vontade dEle? Porque Ele vai fazer. Se está nos planos do Senhor, Ele vai fazer. É isso que a gente precisa entender, né? O John Stott diz, no seu livro Crer Também é Pensar, que a gente tem que ter uma postura de fé. A gente precisa entender que algumas coisas nós temos que tomar atitudes, né? Na concepção da concepção moral de Deus, ou seja, nós temos que caminhar para um relacionamento maior com Deus até o ponto de nós dizermos não ao pecado. Mas a gente entende que a partir do nosso momento que nós temos o coração querendo voltar-se para isso, nós entendemos que existe um processo da parte do Senhor também, porque nós por si só nunca, irmãos, conseguiremos alcançar, né, a glória do Senhor. Não existe nenhuma pessoa que está na casa do Senhor e ela é perfeita. Não existe nenhuma pessoa que está na casa do Senhor que ela é tão boa que ela vai na presença do Senhor por si só. Aqui todo mundo é complicado, todo mundo tem problema, todo mundo é doente, todo mundo precisa ser tratado. Não existe santão na casa do Senhor. Existem pessoas que precisam ser santificadas. E esse é o grande desafio. Uma ilustração clássica desse princípio é encontrada no sermão do apóstolo Pedro no Pentecoste. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 23 e 24, para a gente fechar. Amém? Vamos lá? Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então a gente entende que todo o propósito na nossa vida está guiado pelo Senhor. E o maior exemplo está aí, no discurso de Pedro, em Atos dos Apóstolos.
que a maior vontade do Senhor era moer Jesus para que nós fôssemos salvos. E não existia nada que mudaria a concepção de Deus, porque Deus sabia que Jesus precisaria ser moído. E mesmo Jesus conversando com Deus, falando, Senhor, seja feita a sua vontade, Deus moeu Jesus. Então, se o Senhor ele tem propósito para as nossas vidas, o Senhor ele quer cumprir. Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. A questão é, como eu vou me portar para que Deus faça? Às vezes Deus não vai querer fazer a minha vontade. E isso é o mais doloroso. A minha vontade, muitas das vezes, não é do Senhor. Eu gostaria que a Viviane fizesse toda semana quibe de forno para mim. Mas eu sei que a Viviane trabalha direto. E às vezes não tem quibe de forno. Eu demoro quase 2 semanas para comer. Inclusive, se ela estiver vendo aí, ó, pode fazer um quibe de forno. Mas a gente entende isso. Eu gostaria de comer toda semana quibe de forno. Mas a gente sabe que a minha vontade ela não vai ser concretizada com a Viviane. Imagine com a vontade do Senhor. Irmãos, você, né, como o pastor Márcio falou há tempos atrás, você olha até a parede. O Senhor está vendo o contexto geral. Então deixa quem sabe fazer. Porque Deus está dizendo que Ele vai deixar você fazer. Existem coisas que são permissivas, Ele vai deixar você fazer. Mas aí, igual a irmã Júlia falou, depois você vai voltar para o Senhor reclamando, falando, Senhor, eu fiz aquilo que não podia. Né? É complicado, irmãos. É muito difícil e é desafiador. Quando a gente fala da vontade do Senhor, a gente conversa muito sobre isso na igreja. Mas, irmãos, entender a vontade do Senhor é abrir mão do nosso próprio eu. E isso não é uma mensagem agradável. O pastor Márcio fala muito sobre soberania. Semana passada ele falou na mensagem dele sobre a questão soberana de Deus. Irmãos, soberania de Deus, quando a gente entende no contexto geral, é soberania mesmo. Deus é soberano, Deus está acima de tudo, até mesmo da nossa vontade. E a gente briga muito nessa concepção de interpretação bíblica sobre essa questão do livre-arbítrio. Não, porque eu não sou robô, eu tenho o meu livre-arbítrio. Irmãos, me fale em algum momento da sua vida em que o seu livre-arbítrio te aproximou de Deus. Se você achar alguma, você sozinho, você chegou próximo de Deus, eu vou aí, abraço o irmão e pedir qual é a receita. Porque a Bíblia nos diz que não era assim, não. Pedro estava pescando. Estava lá no barquinho dele pescando. Jesus se aproxima. Paulo estava no caminho de Damasco. Jesus se aproxima. Jesus já mostra como é que ele trabalhava. A gente vê Elias na caverna, com medo, fazendo suas próprias vontades, se escondendo. Deus vai lá e se aproxima de Elias. Você vê que Deus, ele toma a ação. É Deus que se aproxima do homem. O homem não tem possibilidade de se aproximar de Deus. O homem é limitado, irmãos. Então, o nosso livre-arbítrio, ele sempre vai nos direcionar para o que é mal. O homem é mal. O homem tinha um livre-arbítrio pleno. Lá no começo da Bíblia, os irmãos sabem onde que era? Pode falar, irmãos. Gênesis. E o que levou o homem até lá? O mal. O homem foi fazer a sua vontade. O que gerou a vontade do próprio homem? O mal. Nós somos limitados, irmãos, e o limitar das nossas ações nos levam a consequências e posições erradas. Então, irmãos, é só descansar no Senhor. Senhor, mas eu estou passando por uma luta tremenda, estou num luto na minha família. Confie no Senhor. Deus vai dar um jeito, irmãos, na sua vida. A gente brinca aqui, ou Deus vai restaurar a sua vida, ou Deus vai dar outro jeito, né? Eu oro a Deus e falo assim, Senhor, né, vou fazer uma piada aqui, né? Eu poderia estar orando ao Senhor, Senhor, eu gostaria de ter cabelo, gostaria de ter cabelo. Mas Deus vai falar, aí eu chego e falo assim, Senhor, eu não quero viver mais sem cabelo. Ou o Senhor me dá cabelo, ou o Senhor cumpre a sua vontade. A vontade de Deus não é me dar cabelo. E aí, o que você acha que Deus vai fazer? Vou te tirar da terra. Eu não quero que você tenha cabelo. É uma coisa bem idiota que eu estou falando, irmão. Mas você está entendendo o conceito? Eu não quero, Deus. Amém. Mas a minha vontade vai se cumprir. Eu já sei que você diria não. Mas na nossa concepção temporal, Deus nos dá a possibilidade de nós trabalharmos o nosso dia a dia. Todas as nossas atitudes que nós temos hoje são permissivas da parte do Senhor.
Você nunca vai poder dizer e falar assim: Senhor, o Senhor determinou que eu fizesse isso. Não, Deus sabia que você ia fazer. Deus já havia observado o resultado. Mas a consequência das escolhas também são nossas. E o desafio é estarmos sempre entendendo que a vontade do Senhor é melhor sobre as nossas vidas. Na semana que vem, irmãos, a gente vai continuar o nosso bate-papo e a gente vai entender quais são os indicadores seguros da vontade de Deus. E aí a gente vai começar a observar e entender na palavra do Senhor quando Deus fala vai e quando Deus fala não vai, né? E a gente vai trazer alguns versículos que a gente fala muito sobre isso. Tá bom? Vamos orar nesse momento para nós terminarmos, irmãos. Alguém quer fazer alguma pergunta? No chat tem alguma pergunta, irmã Kézia? Então tá bom. Graças a Deus, sinal de que os irmãos entenderam. Vamos orar. Senhor, nós queremos te exaltar, te engrandecer, dizer que só tu, Senhor, és digno de toda honra e de toda glória. Nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas santas mãos, exaltar o teu nome, Senhor, e entender, Senhor, que a sua vontade é soberana. Isso eu falo, Senhor, porque muitas das vezes eu questiono a sua vontade também, Senhor. E, Senhor, nos ensina a ter corações, Senhor, comprometidos com a vontade do teu Filho, a tua vontade, Senhor. Fala, Senhor, no meio de nós através da EBD. Fala, Senhor, no meio de nós através, Senhor, do culto que vai acontecer agora, logo mais, com a mensagem do nosso pastor. Traga, Senhor, aqueles que estão a caminho e que teu Espírito possa estar falando no meio de nós. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pai, tu és fiel, eu creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir. Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És a eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração.